O Supremo Tribunal Federal cogita aumentar a quantidade de sessões da primeira turma para analisar o caso da trama de golpe envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Janaína Camelo. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal, colegiado que deverá julgar eventuais denúncias contra indiciados dos inquéritos que miram o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, vai passar a se reunir com maior frequência a partir de agora. As sessões irão acontecer semanalmente e não mais a cada 15 dias. A mudança no ritmo das sessões acontece em meio à iminente chegada das denúncias por parte da Procuradoria-Geral da República, que pretende enviar já neste mês ao STF. Paulo Gonet, o PGR, tem nas mãos 3 inquéritos, tendo como alvos integrantes do governo Jair Bolsonaro. Bolsonaro é indiciado em todos eles. Só no inquérito do golpe são 40 indiciados. Além de Bolsonaro, Mauro Cid e os generais Augusto Heleno e Walter Braga Neto. A análise das denúncias deve ficar com a primeira turma porque é o colegiado do qual o ministro Alexandre de Moraes faz parte, relator dos inquéritos. O ministro já demonstrou a intenção de que não irá levar a análise das denúncias para o plenário dos 11 ministros. No fim do ano passado, o presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso, disse que a corte terá um mar agitado em 2025, em razão das inúmeras ações penais que deverão resultar dos inquéritos. E é por isso, para dar conta, que a primeira turma, então, vai passar a ter mais sessões. A primeira delas já está marcada para o próximo dia 11. Além de Alexandre de Moraes, fazem parte da primeira turma os ministros Cristiano Zanin, o atual presidente do colegiado, Carmen Lúcia, Luiz Fux e Flávio Dino. Bom, como a gente viu então, o Supremo Tribunal Federal ampliando os trabalhos em relação principalmente à investigação, à apuração e análise sobre essa trama de golpe. Felipe Monteiro, você acredita que o Supremo realmente deve seguir esse curso de julgamento, dessa análise, porque o inquérito da Polícia Federal também tem diversas pessoas sendo citadas e o ex-presidente como sabendo dessa trama golpista? Essa é uma questão interessante, David. Primeiro o seguinte, que a Corte Constitucional deveria focar exatamente em decidir e julgar assuntos constitucionais, né? Assuntos estruturalmente e formalmente constitucional, que são as questões de separação de poderes, são as questões previstas na Constituição Federal relacionada à separação de competência entre União, Estados e municípios. O que a gente está vendo é o Supremo Tribunal Federal, porque tem legitimidade constitucional, é bom falar isso, julgando assuntos criminais, penais, não é? E, claro, como a corte é pequena, para julgar aquela quantidade de pessoas que estão sendo processadas por crime contra o Estado Democrático de Direito, contra a democracia, ele tem que expandir e tem que estender, né, a quantidade de reuniões e de sessões para decidir o caso concreto. Então, o que a gente está vendo é o Supremo Tribunal Federal se articulando, né, se mobilizando para poder decidir aquelas pessoas que estão sendo julgadas por crime contra a democracia, contra o atentado ao Estado Democrático de Direito. E inclui nesse rol de pessoas o ex-presidente Jair Bolsonaro, não é? Então, eu vejo com naturalidade essa mobilização do Supremo Tribunal Federal. Claro, algumas pessoas gostam de colocar que o Supremo Tribunal Federal não teria a legitimidade e a competência para julgar esses casos. E eu volto a repetir, teria sim, até porque faz parte de toda a democracia e todo Estado democrático de direito a possibilidade da Suprema Corte se proteger, se autoproteger. É aquele princípio contempt of the court, né? Quando a Suprema Corte ela é agredida, ela tem que ter capacidade e capilaridade para poder processar esses casos. Mas o Supremo Tribunal Federal não tem a estrutura para julgar assuntos criminais. Então, a gente está vendo a mobilização do Supremo Tribunal Federal para poder julgar essas pessoas e julgar o ex-presidente Jair Bolsonaro.